Existe um período no ciclo do Bitcoin, especificamente em ciclos de baixa, onde a quantidade de risco percebido pelo mercado acaba entrando em desbalanço em relação ao potencial de retorno, aquilo que a gente entende como o momento de alta. Nem sempre esse desbalanço entre o risco e o retorno, que é geralmente quando aparece a maior oportunidade, ela surge no momento onde o preço cai. Nem sempre acontece quando nós temos uma capitulação de preço, mas acontece quando nós temos uma capitulação ao longo do tempo. E essa capitulação ao longo do tempo ela é explicada psicologicamente quando a gente entende, principalmente em termos de finanças comportamentais, que boa parte dos investidores se afasta do mercado nos momentos onde o preço acaba tendo maior dificuldade para subir ou até mesmo pior, né? Acabam entrando, apostando contra a precificação do ativo no momento onde ele já caiu bastante. Esse tipo de dinâmica que pressiona ali o nível de risco percebido e que acaba aumentando bastante aquilo que são os turistas sendo expurgados do mercado, pode ser visto na análise on-chain. E geralmente quem olha exclusivamente atividade de preço, quem olha exclusivamente price action, deixa uma boa parte dessa visão, dessas informações escapar. Quando a gente olha especificamente para o preço do Bitcoin, e inclusive a gente pode até começar nesse ponto do preço específico em relação aos níveis on-chain, existem diversas faixas que podem balizar a nossa compreensão sobre quando é que nós atingimos essa região onde o risco acumulado no Bitcoin acaba caindo de forma significativa e a quantidade de oportunidade de alocação acaba subindo exponencialmente. E como eu falei, não é geralmente na queda de preço, mas no período de lateralização como esse que a gente está vendo hoje. Inclusive, isso que eu estou citando para você é muito provavelmente aquilo que a gente está vivenciando nesse momento na estrutura de preço do Bitcoin. E, principalmente, é através dessa estrutura que você vai encontrar quando é que o final do bear market vai aparecer e, principalmente, quando é o momento certo de montar posições. Fica aí até o final que é isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês é especificamente a questão da precificação do Bitcoin, como eu já estava falando no início agora do vídeo, porque boa parte das pessoas olham somente para o preço de mercado e ali tentam buscar regiões de interesse em relação ao preço. E isso traz uma série de informações úteis, mas acaba deixando de lado muitas informações que também são úteis e que não estão precificadas especificamente no preço do Bitcoin, mas em atividade on-chain. Como é, por exemplo, isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Nós temos diversas métricas on-chain, eu vou tirar algumas aqui que não fazem grande importância nesse momento atual e vou deixar para vocês entenderem principalmente aquilo que são as métricas relacionadas a on-chain específico. Nesse momento, e eu já tinha trazido no meu vídeo anterior, nós estaríamos chegando muito próximo de uma região de resistência muito significativa no Bitcoin e que poderia funcionar como um imã de preço, ou seja, essa é uma região puramente com alta quantidade de liquidez que puxa o preço em relação a essa liquidez. Na minha compreensão, e é algo que eu tento trazer aqui nos meus vídeos, é que basicamente o mercado ele sempre faz uma busca de liquidez, ele sempre está atrás de liquidez. Seja liquidez no micro, e aí eu estou falando especificamente de regiões de preço, de faixas de negociação onde existe tanto liquidez no mercado futuro, que eu ainda vou abordar nesse vídeo, quanto liquidez no mercado em relação às realizações de lucro e prejuízo. Tanto também no mercado macro, ou seja, tanto no micro quanto no macro em relação à liquidez global e principalmente liquidez lá dos Estados Unidos, que impacta bastante na precificação do Bitcoin. Mas daqui a pouco eu entro em mais detalhes sobre isso. A grande questão agora é que nós estamos muito próximo de dois preços que funcionaram anteriormente como uma grande resistência do Bitcoin, principalmente em períodos de bear market. O preço realizado dos holders de curto prazo é um preço que na semana passada eu tinha sinalizado para vocês e tinha explicado bastante o funcionamento. Depois eu vou deixar um card aqui em cima, caso você não tenha visto o vídeo da semana passada. Inclusive, toda semana eu estou fazendo atualização, tá? Então, se você está perdendo as atualizações semanais, você vai ficar de fora aí de boa parte dos movimentos. Isso daqui revela, esse preço vermelho, revela basicamente o custo médio de aquisição dos investidores de curto prazo. E olha só como na dinâmica atual o preço faz essa busca nessas regiões, tá? Essa região ela acaba funcionando como uma grande bolsa de liquidez, principalmente em relação aos investidores novatos que quando chega perto do seu custo base, acabam saindo no break-even. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Essa região atualmente, ela está em 79.298. Ela estava na semana passada em cerca de 80 mil. Como os holders de curto prazo começaram a acumular aqui, isso daqui acabou
caindo um pouco, né? Então acabou derrubando um pouco o custo médio dos short-term holders. E agora nós temos também outra região aqui, que é basicamente a True Mean Price, que é basicamente uma média on-chain, que também é relacionada aqui ao custo de aquisição, mas a gente está falando aí de uma média do preço do Bitcoin ao longo do tempo. Isso daqui é a principal região de resistência que nós temos, e o preço do Bitcoin está exatamente buscando e testando essa região de resistência atual. Se nós tivermos uma quebra dessa região, ou seja, imagina que aqui é a principal região de resistência e o preço do Bitcoin faz esse movimento, faz um reteste e começa a subir. Isso daqui seria uma confirmação bullish para a estrutura de preço do Bitcoin. Entretanto, quando a gente olha para o histórico dos bear markets anteriores, aquilo que aconteceu nos bear markets anteriores, como eu já mostrei para vocês no vídeo passado, a gente viu outros movimentos similares, como por exemplo em 2022, onde o preço não conseguiu ultrapassar essa região de primeira, não é? No vídeo da semana passada, eu trouxe justamente essa região, essa região, essa região. Então, o preço acabou buscando, se aproximando do custo médio dos short-term holders várias vezes ao longo da história, e só depois, lá no final de 2022 para o início de 2023, foi que nós tivemos, de fato, um rompimento e uma formação bullish. Essa formação bullish pode ser vista também através do SOPR dos holders de curto prazo, que mostra basicamente os gastos em lucros e em prejuízo realizados pelos investidores novatos. E quando eu falo em short-term holder, eu estou falando especificamente de investidores que possuem até 155 dias de atividade na rede on-chain. Isso significa que os investidores que estão se movimentando dentro desses 155 dias, eles acabam sendo contabilizados como investidores de curto prazo, e a partir do momento que eles ficam imóveis por mais de 155 dias, eles são contabilizados como holders de longo prazo. Cada tipo de moeda on-chain, ela possui um padrão de gasto. E esse padrão de gasto não é eu que estou inventando, não é aquilo que foi alguém chegou e disse. É basicamente o que é visto empiricamente. Nós conseguimos identificar que os investidores de longo prazo têm um padrão de movimentação diferente. E agora, nesse momento, nós estamos vendo um padrão bastante comum de aparecer justamente em períodos de baixa aqui na rede do Bitcoin, no short-term holders, ou seja, nos investidores de curto prazo. Então, como eu falei, se vocês perceberem aqui, no ciclo passado, nós tivemos alguns movimentos de aproximação ao custo médio dos short-term holders, ou seja, o preço de mercado se aproxima do preço médio dos investidores de curto prazo. E todas as vezes que o preço de mercado se aproxima do custo médio desses short-term holders, nós começamos a ver uma série de realizações de lucro. E aqui você pode ver nesse gráfico abaixo, que é o SOPR, mostra os lucros e os prejuízos realizados, e é exatamente aquilo que nós estamos vendo atualmente. Se eu puxar aqui o gráfico para vocês darem uma olhada, nós estamos vendo uma realização de lucro que também é a maior do que aquela que a gente teve no início de janeiro também, quando o preço de mercado também se aproximou dos short-term holders. Nós tivemos um movimento similar aqui no início do ano, né, que é basicamente esse período aqui, olha, que eu estou mostrando na tela. O preço de mercado se aproximou do custo médio, exatamente como está se aproximando agora. E por que esses short-term holders entram em realização de lucro agora? Inclusive, eles nem ultrapassaram o preço médio. E aí você deve estar se perguntando, Cauê, como é que é possível se o preço de mercado não passou o preço médio desses investidores de curto prazo? Como é que eles estão realizando lucro se não está acima do preço médio deles? Porque é importante que você note que isso é preço médio. Isso não significa que todos os investidores de curto prazo estão em prejuízo. Na verdade, numa faixa acima e abaixo do preço médio, existem vários short-term holders que têm o seu custo base ali naquela região. O preço médio é basicamente um agregado. Então isso significa que quando o preço de mercado já está chegando perto do preço médio, nós já temos uma série de short-term holders que estão em lucro e eles começam a desovar no mercado, e é justamente isso que traz aquela resistência. O grande impacto aqui, a grande importância que a gente precisa entender é quando a gente olha para o preço médio em si. E aqui eu estou mostrando para vocês basicamente o MVRV. E caso você não saiba, o MVRV na análise on-chain é basicamente o preço de mercado em relação ao preço médio. Nesse caso em específico, nós não estamos olhando o MVRV total. Aqui não é o MVRV de toda a rede Bitcoin. Aqui é o MVRV especificamente dos investidores de curto prazo, que é essa análise que a gente está trazendo aqui, é essa visão que a gente está trazendo nesse momento. E aí eu vou mostrar para vocês algo bastante curioso que aconteceu em todos os ciclos, não é? Nos períodos de baixa, e aí entra aquela coisa que eu falei para vocês no início do vídeo, existe uma grande diferença entre aquilo que acontece
nas quedas de preço, é quando a gente tem capitulação por preço, e existe uma coisa diferente em relação às capitulações por tempo, não é? Quando nós temos grandes quedas de preço, nós vemos os investidores de curto prazo, e aqui vocês estão vendo esses pontos onde eles atingem um nível de prejuízo acumulado bem intenso, são as capitulações de preço, não é? A gente viu nesse mesmo nível em outros 5 pontos da história. Eu vou mostrar para vocês quais são esses 5 pontos em relação, em paralelo, ao que a gente viu agora em fevereiro de 2026. Nós tivemos um ali na metade de 2022, mais ou menos em junho de 2022. Nós tivemos outro movimento mais ou menos em junho de 2021. Nós tivemos um em março de 2020, que vocês sabem muito bem o que aconteceu. Nós tivemos outro em novembro de 2018 e nós tivemos outro processo ali em abril, entre fevereiro e abril de 2018 também. Todos esses movimentos foram movimentos de capitulação de preço, quando o preço cai demais, se afasta demais do preço médio desses investidores e a gente vê picos de realização de prejuízo. Isso daqui é o chamado de price pain. O que é price pain, Cauê? Price pain é basicamente quando nós temos um grande nível de prejuízo sendo realizado por investidores novatos. É a primeira onda de retirada, é a primeira onda de limpeza de investidores novatos. Esses investidores novatos, no momento que o preço cai demais frente ao custo médio de aquisição deles, muita gente começa a capitular. A capitular é justamente quando eles entregam, quando eles jogam a toalha, quando eles não aguentam mais esse nível de prejuízo e saem do mercado. Essa é a primeira onda de limpeza que a gente tem vista dentro da análise on-chain. A segunda onda de limpeza eu vou trazer daqui a pouco. Mas o importante de notar é quando essa limpeza é finalizada, tá? Por quê? Porque nós temos a primeira onda, que é a primeira onda relacionada ao price pain, que é essa queda de preço, e aí nós temos um longo período onde esses investidores de curto prazo ficam realizando prejuízo. E aqui você vê exatamente esses períodos onde existe um longo período que esses investidores estão abaixo do custo médio, ou seja, estão debaixo d'água. Investidores novatos que ficam ali com a carteira no vermelho durante um bom tempo, durante vários meses. Nós tivemos isso no bear market de 2022, nós tivemos isso no bear market de 2018 e nós estamos vendo isso agora no bear market de 2026. Qual é o grande ponto aqui para a nossa análise, principalmente a análise em relação a quando é que o mercado vira? Quando o mercado vira é justamente quando nós temos uma saída dessa região. Olha só, nós temos a saída da região logo no início do bull market, nós temos essa saída da região logo no início do bull market e por enquanto nós ainda não tivemos essa saída, tá? Isso significa que, e essa saída que eu estou falando é, o preço de mercado volta para cima do preço médio realizado desses investidores de curto prazo, que é aquele valor que eu mostrei para vocês, que é aquele custo médio, o realized price dos short-term holders. No momento em que o preço de mercado ficar acima dos short-term holders e passar um bom tempo ali, algumas semanas, isso vai sinalizar uma possibilidade de início de bull market. Por enquanto, nós ainda não tivemos exatamente essa formatação e essa formatação ela precisa ser casada com outros indicadores também. Inclusive, por falar em indicadores, eu acabei trazendo aqui uma análise em relação aos short-term holders, mas eles não são o único fator preponderante para a gente entender quando é que inicia o bull market dentro da análise on-chain, tá? Existem outros indicadores, inclusive a gente lá na Formadores vai trazer uma live específica para abordar esses indicadores. Eu vou estar falando aí por mais de 1 hora somente sobre diversos indicadores que, se você quiser saber esse posicionamento de longo prazo, se você não é uma sardinha que fica olhando somente notícias, que olha só Twitter e acha que está entendendo tudo do mercado, você precisa acompanhar essa live que vai acontecer no dia 6 de maio. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link para fazer essa inscrição, porque a live vai ser fechada, tá? Eu não tenho interesse em fazer ela pública no YouTube, nem vou disparar, nem vou publicar, subir ela em alguma plataforma. Ela vai ser ao vivo e somente via inscrição. Quem participar, participou. Quem não participar, espera aí pelo próximo bear market para a gente trazer todas essas informações. Ou então faz parte lá da Formadores, que é onde a gente traz todas essas informações. Mas, para continuar a nossa análise, um dos gráficos que também revela a mesma coisa, e aqui eu estou falando outro gráfico que traz a mesma informação, tá? É só para vocês visualizarem diferentes aspectos, diferentes gráficos que trazem o mesmo aspecto, que trazem a mesma informação. Aqui nós estamos vendo a quantidade de oferta em lucro e em prejuízo. Na verdade, uma razão entre o lucro e o prejuízo.
Ao longo da história, nós tivemos alguns períodos onde esses investidores de curto prazo tiveram com predominância em prejuízo. E é essa aqui que eu estou mostrando para vocês em 2018, essa aqui que eu estou mostrando para vocês em 2022, essa daqui que eu estou mostrando para vocês em 2020 e essa daqui que eu estou mostrando para vocês agora em 2026. Então nós tivemos, ao longo dos últimos anos, nós tivemos aí cerca de 3 processos de longos períodos de holders de curto prazo estando em prejuízo acumulado. Quando é que nós temos uma saída dessa região? É justamente quando nós entramos num processo onde a oferta de holders de curto prazo está em lucro. E essa oferta só fica em lucro nos períodos de bull market. Nós estamos nesse momento agora? Não, nós estamos ainda num período de realização de prejuízo. Nós ainda não temos a oferta agregada dos investidores de curto prazo em lucro, algo que seria visto ali justamente já no bull market. E lembra que eu te falei que durante esses ciclos de baixa, esses ciclos de bear market, existem 2 processos de limpeza de mercado, sendo eles o momento do price pain, que é justamente quando nós temos uma queda de preço significativa, e depois nós vamos ter algo chamado de time pain, que é a dor ao longo do tempo. Nesse gráfico aqui, nós conseguimos identificar exatamente essa dinâmica, tá? Exatamente esse movimento. Eu vou tirar aqui tudo aquilo que não é lucro, tá? Porque para nós o que importa nesse momento é justamente o nível de prejuízo, e aí sim a gente consegue ter uma visão mais clara em relação ao price pain e ao time pain. O que a gente tem aqui, por exemplo, nos momentos onde o preço faz uma queda significativa, como é aqui onde vocês estão vendo em 2018, deixa eu dar um zoom aqui, ó, nós temos uma grande onda de realização de prejuízo, que é isso que vocês estão vendo nesse gráfico aqui embaixo, tá? Essa parte aqui de baixo, ela mostra exatamente aquilo que é a realização de prejuízo pelos short-term holders, ou seja, o preço cai e nós temos uma grande movimentação aqui de prejuízo sendo realizado. Esse é o price pain, o momento onde os investidores de curto prazo jogam a toalha, vendem no pânico. E depois o preço volta lateralizando, e aí nós temos um período de lateralização onde o nível de prejuízo desses investidores acaba caindo, né? Ou seja, esses investidores já não estão mais tanto em prejuízo, mas mesmo assim o preço não tem capacidade de subir. Por que ele não sobe? Se nós agora já não temos tanto prejuízo nesses investidores? Porque basicamente o que acontece é que esses investidores de curto prazo, eles acabam saindo do mercado após essa grande queda, após esse grande prejuízo. Então esses investidores novatos, eles realizam no momento que o preço cai e depois que o preço lateraliza, eles, agora já caiu demais, provavelmente vai cair de novo, é melhor ficar de fora, é melhor sair do mercado nesse momento e deixar para voltar só mais na frente. E é justamente isso que faz com que nós tenhamos esse prejuízo aí que fica diminuto e também acaba trazendo uma visão de normalização no mercado. Em 2022, aqui você está vendo em 2022, foi exatamente a mesma coisa. Nós tivemos um price pain aqui e tivemos outro price pain aqui, onde nós tivemos um grande prejuízo por parte de investidores de curto prazo e depois o preço acabou ainda ficando dentro dessa mesma faixa onde foi sinalizado o time pain. Nesse momento, nós estamos exatamente na mesma dinâmica que foi vista nos ciclos anteriores, vocês podem ver exatamente aqui, deixa eu ajustar o gráfico para ficar melhor de vocês observarem. E é exatamente aquilo que mostra o momento onde os investidores de curto prazo estão realizando prejuízo e depois o momento onde eles saem do mercado. Nós tivemos essa grande queda aqui em fevereiro e um grande pico de realização de prejuízo por parte desses investidores de curto prazo. Agora, o preço começa a lateralizar e nós temos aquela redução no nível de prejuízo. Nesse momento, nós estamos exatamente no período que seria o time pain, um período que expurga esses investidores ao longo de uma lateralização. E essa lateralização, ela acaba acontecendo justamente no momento onde as pessoas ficam shortando o Bitcoin, ou seja, os investidores de curto prazo saíram vendendo, depois que o preço começa a recuperar, eles acreditam que o preço vai cair ainda mais e eles começam a entrar em posições vendidas, ou seja, poxa, perdi bastante dinheiro com aquela queda, já sei como é que eu faço para recuperar, vou entrar vendido no Bitcoin, porque aí na próxima queda eu acabo recuperando esse capital. E é justamente isso que a gente está vendo nesse momento.
a quantidade de liquidações de long e shorts está aumentando bastante em relação aos shorts. Então isso aqui que você está vendo, essa grande puxada aqui, é a quantidade de posições vendidas sendo liquidadas no mercado futuro. Algo bem similar ao que a gente já viu em outros períodos onde o preço faz uma subida de forma parabólica e que acaba retirando boa parte desse capital que está lá no mercado futuro. Nesse momento, nós temos uma região de liquidez posicionada em 78.500 mais ou menos. E como a gente pode ver ao longo da história, pelo menos ao longo dessas últimas semanas, essa região de preço onde nós temos regiões de liquidez são aquelas que o preço continua indo capturar. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês do lado esquerdo é basicamente regiões onde existem liquidações de contratos futuros vendidos. Então, muita gente entra shortada, muita gente entra vendida e o preço captura essa liquidação. Depois mais gente entra vendida e o preço captura essas liquidações. E isso vai acontecendo ao longo de várias semanas e é justamente isso que traz essa visão atual, essa puxada de preço que nós estamos vendo atualmente. Entretanto, vale lembrar, essas puxadas de liquidação no mercado futuro, elas tendem a enfraquecer no momento onde o Bitcoin atinge essa região intermediária, essa região onde o preço médio dos investidores de curto prazo está ali vendo muitas realizações de lucro. E é justamente isso onde a gente está nesse momento. Em relação à dinâmica de preço, e esse é o gráfico exclusivamente do preço que eu estou mostrando para vocês, aqui nós temos o VPVR, que é essa região lateral aqui. Ela mostra basicamente aquilo que são as principais faixas onde o preço foi negociado. E a gente pode até traçar essa região como sendo a região onde o preço teve mais negociações ao longo dessa queda depois de fevereiro. E essa é uma região bem importante. Por quê? Porque o preço do Bitcoin desviou com uma grande quantidade de posições vendidas acima dessa região, mas ele ainda possui a grande oferta nessa região. Isso significa que, numa perspectiva de médio a longo prazo, acumular dentro dessa região aqui pode ser um preço médio mais otimizado em relação à estrutura de ciclo. E é justamente isso que eu falei lá no início do vídeo, né? Nem sempre essa região aqui de queda é a região com melhor risco-retorno. Pode ser a de melhor retorno, né? Porque você consegue comprar justamente no fundo do Bitcoin, mas não necessariamente é a região com melhor retorno ajustado ao risco, porque ainda existia a possibilidade do Bitcoin voltar a cair. Entretanto, quando ele vai lateralizando nessa região, ele começa a diminuir o risco percebido por essa faixa de preço. E essa é uma faixa de preço extremamente oportuna para caso o Bitcoin venha a ter uma correção aqui, entre dentro dessa região, e aí nós poderemos ter uma acumulação dentro dessa faixa, caso você já não tiver acumulado durante todo esse processo que eu estive falando aqui no meu canal, na verdade desde fevereiro, que era uma região extremamente oportuna para fazer acumulações. Inclusive, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês está em Silico Terminal e essa é uma plataforma que eu tenho utilizado aqui para fazer as acumulações também, tá? Ela é uma plataforma de execução de ordens, não é um exchange. Você pode utilizar, por exemplo, a Binance para fazer as suas compras, conectar a Binance nesse terminal e aqui você consegue executar múltiplas ordens. Inclusive, você pode conectar N plataformas aqui, como vocês podem ver aqui no gráfico da lateral, eu tô vendo o petróleo e tô vendo o S&P 500 na Hyperliquid, então você pode até negociar exchange descentralizada misturado com exchange centralizada e várias exchanges aqui dentro do mesmo painel. Eu vou deixar um link da Insilico para vocês aí embaixo também, caso vocês tenham interesse. Mas, para finalizar, esse é o vídeo de hoje. Nós temos diversos sinais mostrando que nós estamos atingindo uma resistência extremamente importante na precificação do Bitcoin agora. Caso nós tenhamos novas quedas, existe uma possibilidade muito grande da gente entrar numa região de melhor acumulação ao longo do ciclo, justamente no período onde boa parte do mercado saiu dentro desse período de lateralização, que deixa muita gente chata, que deixa muita gente sem graça, justamente por conta do preço, mas é nesse momento que as baleias aproveitam para acumular, é nesse momento que os institucionais montam posições, e se você quiser negociar como institucional, você tem que olhar justamente nesse momento onde ninguém quer saber do Bitcoin. É justamente nesses momentos que nós temos as melhores oportunidades. Não se esquece que dia 6 de maio a gente vai fazer uma live lá na Formadores de Mercado com todas as informações que você precisa para acompanhar essa estrutura de ciclo. E se você gostou desse vídeo mais focado em on-chain, deixa aí nos comentários se vocês querem ver mais vídeos relacionados especificamente à estrutura on-chain do Bitcoin. Os últimos vídeos eu falei bastante sobre
liquidez e macro. Inclusive esse vídeo até ficou um pouco mais longo do que o normal, mas porque tinha bastante coisa para trazer também aqui na parte da análise on-chain. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver mais vídeos sobre on-chain e também não se esquece que todos os links estão aqui na descrição e no comentário fixado para a minha comunidade lá no Telegram, para criar a sua conta na Binance, para fazer parte da live que a gente vai fazer no dia 6 e também para utilizar a Encíclico Terminal, que é a plataforma, o terminal que eu utilizo para a execução de ordens. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal para continuar acompanhando esse tipo de material. Muito obrigado para você que esteve até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.